Então hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês os 6 passos para o despertar de uma mulher estrategista, de uma empreendedora estrategista, né? Então, como é que você pode ser essa empreendedora estrategista? Quais são esses passos? Eu vou falar para você qual foi o passo que eu tive que dar e na verdade eu não tive que dar, eu tive que enfrentar para poder então trabalhar a minha caminhada de empreendedora e como que eu pude somar o empreendedorismo com também a evolução pessoal, que aí então fez todo sentido na minha vida. Um deles eu tive que enfrentar os meus medos. E quando você enfrenta os seus medos, você percebe o quanto que você estava paralisada em função daquele medo. Então, você precisa enfrentar e deixar aquele vulcão que tem aí dentro de você, aquela coisa interna que tem ali ativado, porque assim em todas as áreas da sua vida você vai crescer, você vai melhorar. Enquanto você não tirar esses medos que estão ali te aprisionando e deixando você presa, como se fosse um passarinho na gaiola, você não avança. E eu falo sempre que é igual a gente retirar um concreto pesado que está prendendo as saídas, sabe? Os dutos ali. Então, por que eu falo isso? Porque essas cicatrizes, elas vão acabar sendo o remédio para te curar. Para curar a sua dor. Então, e quando você cura a sua dor, você cura a dor de outras mulheres também. Porque o medo nosso é a maior das nossas ilusões, gente. É uma ilusão, porque ele vem para nossa mente e ele fica nos iludindo o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter consciência, né, do que não é possível ser controlado. O que eu não consigo controlar, paciência, a gente vai ter que aceitar. Então, quando eu começo a fazer um exercício comigo e pensar que tem coisas que não estão no meu controle, eu começo a ficar mais consciente disso e falar, então tá bem, o que é de pior que pode acontecer nessa situação? Você começa a transformar a sua mente para uma realidade libertadora. Essa é a verdade, porque você começa, você mesma, ficar sem esses bloqueios, sem esse cimento nesses dutos que eu falo. Então, que medo eu tenho? É legal você poder olhar para dentro de você e falar qual é o medo que eu tenho hoje. Se você se fizer essa pergunta e ficar um minutinho quietinho, você vai ver que vai surgir vários tipos de medo. E qual foi o primeiro medo que eu enfrentei na minha caminhada? Parece uma coisa besta falar, né? Mas um dos meus primeiros medos que eu enfrentei foi o medo da miséria. Sabe o que é isso, gente? O medo da miséria, ele tomava conta da minha mente. Então eu vinha com esse medo e ele me olhava, como se o medo me olhasse o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tava com ele ali. E eu precisei então encarar ele e falar, medo, por que você tá aí? Medo, de onde você tá vindo? E olhar de onde é que estava vindo esse medo. Qual era a razão de eu ter esse medo? E isso começou a me ajudar muito a eu criar novos cenários aí na minha mente. Então, como eu tinha esse medo da miséria, ele não só afetava na minha vida, no meu emocional, como todas as áreas da minha vida, áreas de negócio, áreas de família. E quando a gente se liberta de um medo desse, você consegue ver o quanto que você avança. Porque nada mais é do que um pensamento fixo de uma ilusão, como eu acabei de falar, e que você precisa enfrentar ele. E depois que você começa a enfrentar você enfrenta outro, e aí parece que você vai tirando camadas daquele peso de cima de ti, e você vai vendo o quanto que é libertador isso. Então, o primeiro medo, o primeiro segredo aí é enfrentar esse medo. E o outro que eu achei muito bacana dentro dessa minha caminhada foi descobrir o meu supremo propósito de vida. Esse como que faz tanta diferença na vida da gente, a gente estar alinhado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente é e aquilo que realmente me faz sentido. Então, eu deixei de ser pelo outro e para o outro. Eu escolhi ser eu mesma. E essa fez a total diferença. E quando eu escolho ser eu mesma, eu vivo não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a gente precisa se perguntar, será que eu estou vivendo realmente porque o outro está fazendo e está se dando bem? Porque a outra fez, eu queria isso também para mim? Porque aquele, sabe, a gente fica vivendo
baseado em situações externas. E na verdade a gente tem que viver com o nosso interno. Então olhar de dentro para fora, quem eu sou, quem realmente eu quero ser. Aonde eu quero estar e que tipo de negócio eu quero fazer. Quando eu descubro isso e ainda fico fazendo uma análise, esse tipo de negócio eu amo fazer e ele me traz esse estilo de vida. E esse estilo de vida que eu quero, não, opa, então tem alguma coisa errada, porque se eu escolho fazer algo, mas o estilo de vida, ele vai me fazer com que o meu sonho se transforme num pesadelo, tem algo errado, tem uma escolha errada aí no meio. Mas como que eu vou fazer essa escolha, Joyce? Como que eu vou ser assertiva nisso? Então você precisa olhar para dentro de você, quem realmente é você e buscar ali dentro de você. Aonde é que você quer ir, com quem você quer ir e como você quer fazer. E para isso a gente tem ferramentas de fazer isso. Então, buscar de buscar carreira, negócios, tudo escutando o outro, escutando a modinha, o que tem aí de fora, mas sim escutar o seu chamado, porque eu tive muitas vezes o meu chamado e eu não dava atenção para o meu chamado. Então nessa jornada nós vamos entender o que é esse chamado também que toda mulher recebe, só que a gente não olha para ele, porque nós acabamos ignorando e nós, ao invés de dar atenção para o nosso silêncio interno, a gente dá atenção para a turbulência externa. E quando você ignora a sua mente inconsciente e você não gosta de olhar aí para o seu lado sombrio, né, de si mesmo, o lado sombrio são várias coisas que você vai ver sobre você. Então você está fora do seu supremo propósito, você está desalinhado com ele, e esse desalinhamento faz você sofrer. E sofrer como? A vida fica pesada, o trabalho fica entediante, tem várias coisas que acontecem dentro desse cenário todo, quando você está fora do seu supremo propósito de vida. Isso é muito importante a gente descobrir. Essas são as liberdades que eu falo. Como que a gente se liberta dessas coisas que a gente fica presa? Então, e a outra, eu lembro também que quando eu fiz a minha escolha de vida, eu percebi que eu não estava feliz. E por que isso? Porque eu escolhi por inúmeras coisas e não com aquele olhar para o que eu queria me fazer sentir viva, sabe? Eu escolhi baseada em coisas externas, porque não estava olhando para o meu propósito maior. Então hoje eu tenho total clareza de qual é o meu propósito maior, o que é que eu realmente quero, o que me faz bem, o que eu faço e que parece que eu estou num parque de diversões, que eu estou brincando, e não tem peso, não tem preço, você faz por amor mesmo. Então é essa essência que a mulher precisa resgatar, porque na verdade todas nós somos aquela mulher loba com a essência, aquela mulher curada, aquela mulher que é intuitiva, só que a gente acabou abafando essa mulher. Por isso que ela loba, ela tem as suas características e as suas semelhanças com as lobas, porque elas andam juntas, elas são intuitivas, uma cuida da outra, uma ajuda a outra, e nós mulheres somos assim, só que a gente acabou perdendo isso aí milhares de anos em função do patriarcado, em função de doutrinas, dogmas, várias coisas. E agora a gente precisa resgatar isso. Então foi esse resgate do sagrado feminino que eu tive que fazer para poder entender que eu tenho algo mais para fazer aqui na vida. Né? Então esse é achar o meu supremo propósito de vida. Então olha só. O terceiro, gente, foi identificar o significado de todo o conflito interno que tinha aqui dentro. Esse passo eu acho super importante, porque o nosso conflito interno, ele é uma das coisas que podem impedir, né, você, eu, qualquer mulher de se transformar. É ele que impede, esse conflito que fica ali, a gente não dá atenção para ele, porque ele é uma ameaça que vem de dentro para fora, porque você sente na emoção, você sente aí dentro, aqui no coração, você sente ele. Então ele impede que você possa mostrar quem você realmente é e que você avance aí nos seus sonhos, nas suas metas. E aí você precisa se perguntar, né? Eu estou vivendo a minha vida? Essa pergunta é muito poderosa, sabe? Então, a pergunta, né? Você deve se perguntar, estou vivendo a minha vida realmente? Ou estou vivendo a vida do outro?
eu vivi a vida do outro por muito tempo, vivi a vida que a sociedade queria, vivi a vida que o meu grupo, o meu segmento de negócio queria. Eu fazia muitas coisas que parecia que era bom para o outro, parecia que era bom para X coisa, mas quando eu me via fazendo, eu falava, meu Deus, mas isso aqui não tá certo. Então, entrava em conflito novamente. Então, você descobrir realmente qual é a vida que você está levando e que tem que ser bom para você e não para o outro, isso é que faz sentido. Então, agora eu realmente falo que eu posso dizer, eu sou essa aqui sou eu. Tal, simples, legítima, genuína, e nós precisamos trabalhar justamente com a nossa legitimidade, com a nossa autenticidade. E agora se perguntar, né? E agora, quem realmente sou? Se pergunta aí, faz aí um testezinho para ver se você consegue se responder.